Boa noite, irmãos. É muito bom poder estar aqui para compartilhar mais uma porção da palavra do Senhor. Um dia, eu estava em casa junto com minha família. Era uma manhã de sábado. Nós estávamos preparados para ir para a igreja. Aí, só que o carro, ele estava em manutenção. Então a gente ia ter que ir a pé. Só que na hora em que a gente tava para sair, que a gente já tava todo arrumado, tava para sair, você não sabe o que aconteceu mesmo. O carro, ele tava em manutenção. Aí começou a chover bem na hora. Chuva torrencial. Aí a gente tava em casa sem o carro, que o carro tava na manutenção. Aí a gente não podia ir para a igreja. Por quê? Porque se a gente fosse na igreja, a gente ia se molhar todo e a chuva tava muito forte. Era época de chuva. Ano passado, eu acho. Aí aconteceu o seguinte. Como a gente estava em casa, era manhã de sábado, e a gente não podia ir para a igreja, a gente pegou um texto da Bíblia e começou a estudar. A gente foi lá e fez o culto. Começou a estudar. E dessa história, nós extraímos 20 lições. Infelizmente, ele não vai falar as 20 hoje, mas eu tirei 3 dessas 20 que vamos estar contando para vocês. E o título dessa mensagem de hoje é Lições a caminho de Emaús. Por favor, abram as Bíblias aí no texto de Lucas, 24, 5 e 6. Por favor. Todos acharam? Amém. Tá, nesse momento estaremos fazendo uma oração antes de ler a palavra do Senhor. Senhor, neste momento agora, estaremos lendo a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui passando a mensagem hoje. Por favor, me dê as palavras certas para colocar para falar essa história. Me dê sabedoria, Senhor, e que todos aqui possam entender as maravilhosas lições que o Senhor tem para nos dar. Amém. Amém. Lucas 24, 5 e 6. Então, estando elas com muito medo e abaixando os olhos para o chão, eles disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Nesse texto, o texto introdutório, esse texto aqui, está enfatizando que Jesus morreu, mas ressuscitou. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês quando ele estava na Galileia. Tá, o 13 diz assim: Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. E a respeito de Jesus ter morrido, né? Que eles ainda não sabiam que ele tinha ressuscitado. Não, é o 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Para por aí por enquanto, Vocês acham que... Gente, eles estavam conversando
sobre coisas que tinham acontecido com Jesus, ou seja, coisas espirituais. Vocês lembram? Alguém lembra aí da promessa que Jesus fez lá em Mateus 18, verso 20? Quantos aqui se recordam? Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ou seja, se eles estavam conversando sobre coisas espirituais, ou seja, então, se eles estavam conversando sobre coisas espirituais, Jesus estava no meio deles, como diz aqui no versículo 15. Então, significa que nesse momento a promessa se cumpriu, que nem está se cumprindo agora, que estamos reunidos aqui, reunidos em nome de Deus. Tá, prosseguindo aqui no 16. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer. Então, ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Eles pararam entristecidos. 18. Porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? 19. Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram o que havia acontecido com Jesus, o Nazareno, que era profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Aqui é a fala deles. Nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto que aconteceu, já estamos no terceiro dia desde que todas essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e não encontrando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram. Então, ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os outros profetas, explicou-lhes o que constava dele em todas as escrituras. Ou seja, ele explicou começando de Moisés, ou seja, começando do Gênesis até os outros 5 seguidos livros da Torá, que são os 5 primeiros livros. Ou seja, ele começou de Moisés até todos os profetas, explicando-lhe o que constava dele em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas ele lhes convenceu a ficar dizendo: fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. Entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão, abençoou, depois o partiu e deu a eles. E os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus, mas ele tinha desaparecido da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito enquanto ele nos explicava no caminho as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então
Os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Meus irmãos, nessa história aqui, tem 20 lições. Nós iremos extrair 3 delas. A primeira é que Jesus se interessa em conversas espirituais. Aí no versículo 14, prova isso. Se eles estivessem conversando de outra coisa, compras, comida, valores, vocês acham que Jesus estaria entre eles? Então, se nós queremos que Jesus esteja no nosso dia a dia presente em todas as coisas, nós precisamos estar conversando sobre coisas espirituais. A segunda lição desse texto é que Jesus se importa com as nossas tristezas. No versículo 17, fala assim, ó. Então, ele lhes perguntou, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? No 18, fala que eles estão entristecidos. Ou seja, Jesus, ele perguntou porque ele viu que eles estavam conversando pelo caminho. Porque eles estavam conversando sobre coisas espirituais, Jesus se aproximou deles. E ele se importou com a tristeza deles, que ele percebeu que eles estavam tristes, angustiados. E perguntou para eles o que eles estavam discutindo pelo caminho. Jesus se importa com as nossas tristezas. E a terceira lição desse texto é que Jesus valoriza as escrituras do Novo Testamento e do Velho Testamento. No versículo 27, podemos aí, e começando por Moisés e todos os outros profetas, explicou a respeito dele. Ele não deixou de fazer menção às escrituras. Ou seja, ele falou de Moisés até os outros profetas, a Torá, e o que constava a respeito dele. Ele valoriza as escrituras. E assim como ele, nós também devemos valorizar tanto o Novo Testamento quanto o Velho Testamento. Uma pessoa que escreveu o livro, por exemplo, Gênesis, a pessoa que vai escrever Êxodo não pode negar o que o Gênesis falou, porque senão ia dar um nó na cabeça das pessoas. Não, o que eu tô querendo dizer é isso, ó. A pessoa que faz o livro, o Levítico não pode fazer o livro dele ao contrário do Êxodo, falando coisas totalmente reversas do Êxodo. Então, Jesus valoriza o Velho Testamento e o Novo Testamento. Tem pessoas que valorizam só o Velho Testamento, tem pessoas que valorizam hoje em dia, tem várias pessoas que só concordam com o Novo Testamento. E com Jesus, nós devemos valorizar os dois. Quantos aqui gostariam de aceitar essas 3 lições que aprendemos nesse texto? Agora, eu queria lembrar aqui de que quando Jesus ele fez menção de passar adiante, mas eles insistiram para que ele ficasse. E com base nesse texto, eu gostaria que a igreja pudesse louvar esse refrão, Divino Companheiro. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz de mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador.
Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, vivos, com saúde, em pé. Muito obrigado por essas 3 lições. Nos ajude a ficar em conversas espirituais. E quando estivermos em conversas espirituais, por favor, é um sinal de que nós precisamos da tua ajuda, Senhor. E se importe com as nossas tristezas, que nem você fez nessa lição aqui. E por favor, nos ajude a valorizar as Escrituras, tanto o Novo Testamento quanto o Velho Testamento, assim como o Senhor valorizou. Em nome de Jesus, amém. Tiago, um certificado aqui para dar para você. Ministério, né? Ministério. Certificamos que Tiago Melo de Lima pregou com excelência na quarta de poder, formando heróis na igreja de 27 de abril, no dia 12/4. Parabéns, viu? Deus te abençoe e que você continue assim, estudando para ser um grande pregador.